sou Jesus e declaro que você está curado agora. Não podia falar assim? Poderia, e o homem estava curado. Ou Jesus poderia de longe falar assim, vê, e o homem iria ver, não precisava fazer nada. Jesus poderia curar esse homem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas ele escolheu o sábado. E olha o método que ele usou para curar o rapaz. Tinha tantas opções que ele podia fazer, mas olha o que ele fez, irmãos. Ele cuspiu no chão, vocês lembram da leitura? Ele cuspiu no chão, fez um lodo com a saliva e aplicou aos olhos do cego. Olha que tratamento é esse. Alguém já viu um médico fazer isso aqui em Londres? Não. Já ouviram algum médico no mundo fazer isso? Não. Alguém poderia dizer, pastor, é até anti-higiênico esse negócio. Não é mesmo? Uma coisa ruim, não dá certo. E aí você diz, por que Jesus fez isso? Agora você entendeu por que ele fez isso, não entendeu? Porque Jesus, quando ele cospe no chão, faz o lodo e aplica nos olhos do cego no dia de sábado, e aí os fariseus ficam desesperados e dizem, Jesus, você não pode fazer isso. Cuspiu no chão, pecou. Curou o homem, pecou de novo. O senhor está quebrando tudo? Ele quebrou mesmo. O que ele quebrou? As regras dos homens, as tradições humanas. As tradições humanas Jesus realmente quebrou, mas não quebrou o mandamento de Deus. Assim Jesus cospe, faz o lodo, aplica nos olhos do cego, e depois Jesus fala, olha o que Jesus fala, agora vai lá no tanque de Siloé e se lava. Alguém fala, pastor, eu frequento a igreja, por que eu tenho que me batizar? Entrar no tanque lá e me lavar hoje à tarde? Vou explicar para você por quê. Porque quando Jesus aplica o lodo nos olhos do rapaz, com a saliva e o barro, Jesus diz assim, vai agora até lá. Jesus queria que todo mundo visse ele com aquele lodo nos olhos e que ele fosse até o tanque de Siloé, porque havia todo um contexto em torno desse tanque de Siloé. Ele entrou lá, é como se fosse um batismo, assim, só para você entender. E ele se lavou ali. E ao se lavar, quando terminou de lavar, lavou o rosto também, ele abriu os olhos e estava enxergando. Eu pergunto, foi o lodo, a saliva que curou o rapaz? Não. Tem pastor por aí querendo cuspir na igreja e curar o povo. Não é a saliva que cura as pessoas, não. Não foi a saliva que curou as pessoas, aquele homem. Não foi também a água do tanque de Siloé que curou o homem. O que curou o homem foi o poder do nome de Jesus. É isso que cura. É isso que Deus diz na Bíblia que cura. A palavra, o poder de Deus. E por que Jesus então cuspiu no chão? Vocês já entenderam. Na verdade, irmãos, quando Jesus cuspiu no chão, Jesus estava, na verdade, querendo curar dois tipos de cegueira. Jesus queria curar dois tipos de cegueiras. A primeira cegueira era a cegueira física do homem. E a segunda cegueira qual era? Espiritual. Espiritual. Nesta semana, Jesus curou muitas pessoas aqui nessa igreja. Não foi uma cura da cegueira física, mas uma cura da cegueira espiritual, que é muito mais grave do que a física. Esta semana, Jesus curou muita gente aqui dentro, e a cura maior, a mais impressionante, a mais impactante, não é a cura física. É a conversão, é a mudança, é o milagre que Jesus faz. Só Ele pode fazer isso na vida da gente. Por isso, Jesus então resolveu usar esse método. Jesus resolveu cuspir no chão e fazer o lodo. Entendeu? Ficou claro? Amém? Ficou claro. Deus seja louvado porque ficou claro para nós. Mas você viu depois a polêmica? Você era cego mesmo? Acho que você estava mentindo e tal. Não, eu era cego. Chama o teu pai, chama a tua mãe. Cadê o registro? Cadê o documento? Cadê? Era ele mesmo. Jesus curou aquele homem. E curou no dia de sábado. Podia curar qualquer dia, não podia? Mas curou no sábado. Deus seja louvado. Os maiores milagres acontecem no sábado. Jesus fez muitos milagres em vários dias da semana, mas os milagres mais impressionantes foram no sábado. E depois lemos Mateus 12. Vocês lembram de Mateus 12, que a gente leu da seara, que os discípulos colheram espigas e comeram. Muita gente não entende isso e faz uma confusão terrível. Primeira coisa, os discípulos passaram pelas searas e colheram espigas e começaram a comer. Quando você lê espiga, a primeira coisa que vem à cabeça é espiga de milho. A primeira coisa que vem. Mas não era espiga de milho.
eram pequenas espigas de trigo. A seara era de trigo. E espigas de trigo, vocês sabem, são pequenas assim, bem pequenas. Eu já colhi. E você pega aquele trigo, coloca na mão, faz assim, esfarela, tira a palha, sopra, tira aquele negócio, fica o grãozinho, parecendo um arroz, e aí você come. Isso é chiclete de quem mora na roça. A gente pega e vai andando e vai mastigando aqui. É interessante, a gente vai mastigando e vai embora. Bom, quando a Bíblia diz que os discípulos de Jesus passaram pelas searas, eu vou parafrasear para você entender. Suponhamos que você está indo da igreja para a sua casa depois do culto. E você passa num terreno, num lugar que está totalmente aberto, tem um pé de laranja, um pé de mexerica, alguma coisa na beira da estrada. Se você colhe uma laranja ou uma mexerica, ou alguma fruta e come, não significa que você está trabalhando no sábado. Note bem, você colheu uma fruta e você comeu. Está indo para casa, está voltando para casa no sábado. A diferença é o seguinte: se você diz, bom, hoje é sábado, eu vou reunir meu pessoal, entra todo mundo no caminhão e vamos para a lavoura, porque hoje é dia da ceifa, da colheita, vamos trabalhar. Aí é transgressão do sábado. Os discípulos não fizeram isso, eles passaram pela seara, estavam indo pregar o evangelho, estavam com fome, colheram espiguinhas de trigo e comeram. E por que isso não é pecado? Isso não é pecado por duas razões. Primeiro, porque não era trabalho. E segundo, porque no Antigo Testamento havia uma lei de que os produtores, os agricultores, eles deixavam um pouco do seu produto na beira do caminho para os viajantes. Os viajantes passavam, pegavam, comiam, era uma lei, era um princípio, era normal entre eles. É como aqui, você come num restaurante, é normal você dar uma gorjeta, um dinheirinho para o garçom. E aqui em outros países, no Brasil também é mais ou menos normal, nem todo mundo dá, mas é mais ou menos assim normal. Nós somos ministros do Evangelho e nós trabalhamos também no sábado pregando o Evangelho. Notem, o trabalho do missionário, do pregador, do pastor, do sacerdote, biblicamente falando, é a pregação do Evangelho. Por isso Jesus falou que o sacerdote no sábado ele trabalha e ele não tem nenhuma culpa com isso, ele não transgride. Porque o trabalho do ministro é pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Por isso ele disse, o sacerdote trabalha no sábado e fica sem culpa. É por essa razão. E a última história que a gente leu, antes da última história, tem uma frase no verso 8. Mateus 12, 8, a frase que a gente leu, que diz assim: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Uma vez alguém disse assim, Pastor Luiz, eu não guardo o sábado, porque Jesus é o Senhor do sábado. Eu disse, engraçado, e eu guardo o sábado porque Ele é o Senhor do sábado. Quem está certo e quem está errado? O que significa ser Senhor do sábado? Ser Senhor do sábado significa ser dono do sábado. Significa ser o Criador. Isso é ser dono. Ser dono não significa que, bom, ele é o dono, então ele transgrediu, eu também posso transgredir. Não é isso. Pelo contrário. Ele diz, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João 13, verso 15. Por isso, quando ele fala, eu sou o Senhor do sábado, quer dizer, eu sou o dono, eu criei o sábado. Por isso, eu sei o que tem que fazer no sábado. Não precisa ficar preocupado. Ele ensinou na prática como era. E a última história foi do homem da mão ressequida. O homem chegou e queria ser curado, era sábado. E aí deu aquele episódio da ovelha, que eu já comentei aqui, da ovelhinha. Eles fizeram uma pergunta, é lícito fazer o bem no sábado? Jesus respondeu com outra pergunta, da ovelha, e finalmente disse, é lícito fazer o bem no sábado. E falou para o rapaz, estende a mão. Ele estendeu a mão, Jesus disse, está curado. E ele ficou curado imediatamente. A mão ficou sã como a outra. Vocês perceberam que o sábado é dia de milagre, é dia de cura, é dia de libertação, é dia de bênção, é dia de alegria. Amém, irmãos? Amém. Por isso nós criamos lá no Brasil o Dia Mundial da Alegria. Todo sábado é o Dia Mundial da Alegria. E estamos falando hoje que os maiores milagres acontecem no sábado. Na Bíblia existem 3 tipos de descansos. Na semana eu citei isso. O primeiro descanso é o descanso físico. O segundo, o espiritual. E o terceiro, o eterno. Decorou? Repita comigo. O primeiro descanso é o descanso. O segundo é o descanso espiritual. E o terceiro é o descanso eterno. Mais uma vez. 3 descansos. Vamos lá? Físico, espiritual e eterno.